Nesta aula, nós vamos falar sobre as consequências das variantes genéticas. E para falar sobre as consequências das variantes genéticas, teremos que retomar vários conceitos sobre a organização do genoma, a expressão gênica, os tipos de variantes. Vários desses conceitos serão retomados. As consequências que variações no DNA de um indivíduo podem ocasionar no fenótipo são dependentes de vários fatores. Podemos resumir em relação ao tipo de variação, o local do genoma onde a variação, a mutação está acontecendo, e também as consequências serão dependentes do tipo celular, se vai ocorrer na linhagem somática ou na linhagem germinativa. Se ocorrer na linhagem somática, os danos desse processo de mutação vão ser restritos ao indivíduo, ao próprio indivíduo, podendo ocasionar a morte celular, podendo ocasionar o desenvolvimento de um câncer, mas essas modificações, essas consequências serão apenas para o indivíduo acometido. Já se a mutação acontece na linhagem germinativa, ela vai ser passada para a prole, né? Ou seja, vai ser responsável por alterações ou não na prole deste indivíduo. Relembrando os tipos de variações possíveis, são aquelas variações cromossômicas, as variações estruturais e as variações gênicas. Já em relação ao local, vimos que uma pequena porção do genoma é responsável pela codificação de proteínas diretamente. No entanto, existem evidências que várias dessas outras porções que não são relacionadas diretamente com a codificação de proteínas, ou seja, não servem de molde para a síntese de proteínas, elas têm um papel regulatório. Resumidamente, como que a gente poderia classificar a mutação em relação à localização do genoma? As mutações elas podem acontecer em regiões codificantes, em regiões regulatórias e em regiões que não são nem codificantes e nem regulatórias. E aí, dependendo dessa localização, elas vão afetar mais ou menos os indivíduos. Vou falar um pouquinho sobre as mutações que acontecem em regiões codificantes e quais as possíveis consequências. Nós temos aqui um exemplo de uma mutação numa região codificante que se chama missense ou mutação com troca de sentido. Aqui em cima nós temos a sequência de um indivíduo normal, o RNA mensageiro, e aqui os aminoácidos correspondentes a cada um dos códons deste RNA mensageiro. Então, esta é a sequência do indivíduo normal e esta é a sequência de aminoácidos que serão inseridos na proteína deste indivíduo. Já aqui, considerando a mutação, onde temos a troca de uma guanina no RNA mensageiro por uma adenina no RNA mensageiro, e isso claramente é consequência de uma mutação no DNA deste indivíduo, teremos a troca do aminoácido que seria inserido nessa posição aqui. Então, no local de uma glicina, seria inserida uma serina. E esta modificação de aminoácido, ela pode ocasionar uma alteração na estrutura da proteína, tornando essa proteína deixando essa proteína com a mesma funcionalidade dela, talvez se esse aminoácido não tiver em uma posição crítica de ação desta proteína, ou fazendo com que essa proteína seja mais ou menos funcional. No entanto, é possível que mesmo que a mutação, a troca de nucleotídeo ocorra
dentro da sequência codificante de um gene, é possível que não ocorra a troca de aminoácidos, e esse tipo de alteração nós chamamos de silenciosa. Mas aí vocês vão perguntar, mas como, professora, que uma mutação dentro da região codificante não vai ocasionar a troca de aminoácidos? Então, temos que retomar que lá no código genético eu comentei que alguns aminoácidos eram codificados por mais de um tipo de códon. Aqui eu demonstro para vocês o indivíduo normal com a sequência GGC determinando uma glicina. E aqui, mutando a última posição do códon por uma guanina, também mantém um códon que é o GGG, que também é um códon do mesmo aminoácido glicina. Então, neste caso, apesar da mutação ter acontecido em uma região codificante do gene, ele não ocasiona a troca de aminoácido na proteína. Já um outro tipo de mutação que pode acontecer na região codificante e pode ter uma consequência bem grave na proteína é o tipo de mutação nonsense ou sem sentido. O que acontece nessa mutação? Ocorre a troca de nucleotídeos e que transforma um códon que era de um aminoácido, por exemplo a lisina, por um stop códon. Vocês lembram que existiam 3 stop códons? São códons, então, que nenhum RNA transportador reconhece e que ele ocasiona o término da tradução. Então, neste caso, a presença dessa mutação, ela faz com que a tradução seja interrompida e a proteína formada seja uma proteína truncada, ou seja, uma proteína mais curta do que o normal. Aqui a proteína normal, ela vai continuar sendo sintetizada, e aqui a proteína determinada pelo gene mutado. Um outro tipo de mutação também com severas consequências para a proteína é a mutação do tipo frame shift ou alteração da matriz de leitura. Sequência normal do RNA mensageiro, aminoácidos que seriam adicionados na proteína. A mutação aqui, ela é ocasionada pela deleção de uma uracila neste códon aqui. O que acontece? Primeiro códon é normal, segundo códon é normal, mesmo aminoácido adicionado. Terceiro códon, temos a alteração do aminoácido que seria adicionado. Como foi retirada uma uracila, o que aconteceu? Esta guanina, que estaria na primeira posição do próximo códon, ela é puxada para formar o terceiro códon. E a partir daqui, todos os aminoácidos que serão adicionados serão diferentes dos aminoácidos que seriam adicionados na proteína normal. Neste exemplo aqui, foi demonstrado a troca de 2 aminoácidos e depois a formação de um stop códon, que também pode acontecer quando o tipo de alteração é esse de frame shift ou alteração da matriz de leitura, que é ocasionado pela deleção ou pela inserção de nucleotídeos dentro da região codificante. Um resumo do que nós falamos aqui é que quando as alterações acontecem dentro da região codificante do gene, as proteínas geradas a partir dessas mutações podem ser proteínas com alteração de estrutura, né? A troca de um aminoácido pode fazer com que o enovelamento da proteína não seja idêntico ao da proteína que é funcional, né? Da proteína codificada pelo gene selvagem. Pode fazer com que essa proteína seja mais curta, seja truncada, né, e não funcione tão corretamente. Então, alterações dentro da região codificante vão ocasionar alterações estruturais na proteína, alteração na estrutura da proteína, que pode fazer com que essa proteína seja não funcional ou pode fazer com que essa proteína tenha uma função diferente ou até uma função melhor. Se
as mutações, as alterações forem em regiões regulatórias, ou seja, em regiões que vão determinar uma expressão maior ou menor de um gene, elas vão ocasionar aumento ou redução da produção de proteína. Então, a gente vai ter, se mutações em regiões regulatórias, a alteração no fenótipo vai ser determinada pela quantidade de proteína que vai ser gerada de acordo com o genótipo do indivíduo. Aqui um exemplo, indivíduo homozigoto, para o genótipo vermelho, produz bastante proteína. Um indivíduo heterozigoto produz a metade da quantidade da proteína que este homozigoto aqui. E já o indivíduo homozigoto para o alelo azul, ele produz a metade dessa proteína, ou poderia nem produzir a proteína também. Então, mutações em regiões regulatórias vão ocasionar diferenças nas quantidades de proteínas, ao passo que mutações em regiões codificantes vão determinar alterações na estrutura das proteínas. Aí uma pergunta para a gente já ir finalizando essa aula: será que todas as mutações elas são prejudiciais para os organismos? Será que todas as mutações causam doenças? Não, né? As mutações elas são responsáveis pela determinação de variabilidade nos indivíduos. E essa variabilidade ela pode ser uma variabilidade que leve o indivíduo a ter uma adaptação melhor ao ambiente e com isso seja selecionada, ou ela pode ser uma mutação que possa levar o indivíduo a ter uma adaptação menor ao ambiente e aí ela será eliminada. Então, as mutações, elas são é um mecanismo de evolução, né? A ocorrência de mutações é um dos mecanismos que leva os organismos a evoluírem. Isso vocês vão conversar melhor no último módulo da disciplina. Então, resumindo sobre as consequências das variantes. Serão dependentes do local do genoma onde elas ocorrem, né? Se regiões codificantes, se regiões regulatórias ou se regiões não codificantes nem regulatórias. Os tipos de variantes, se cromossômicas, se gênicas ou se estruturais, né? Pensando aqui, se for uma mutação cromossômica, ela vai envolver uma série de genes, né? Então provavelmente as consequências fenotípicas serão bem mais graves do que variações gênicas apenas. Se as variações, né, se a mutação aconteceu na linhagem germinativa ou em células somáticas, vai determinar se as consequências para o fenótipo serão visualizadas no próprio indivíduo ou na prole deste indivíduo. E se a gente tiver alterações em regiões codificantes, normalmente vão determinar alterações na estrutura da proteína, serão alterações estruturais. E se for mutações em regiões regulatórias, teremos alteração na quantidade do produto final. Lembrando, então, o que influencia na consequência funcional de uma variante genética é o local da variante no genoma, o tipo de variante e o tipo celular que estará envolvido.